Boa tarde a todos. Meu nome é Robson, sou o presidente da Fundação. Estamos aqui mais uma vez em uma nova live. Essa live hoje ela é bem especial. Hoje nós trouxemos aqui a doutora Karen Michel para falar um pouquinho da famílias e as relações violentas. A gente sabe que esse é um tema muito importante, né? Um tema que já era discutido isso antes da pandemia, e a gente sabe que agora na pandemia, né, durante a pandemia, a gente tem uma série de reportagens e evidências do tanto que esse cenário, né, piorou. Né? Então a gente está trazendo um especialista para poder falar um pouco para vocês. É importante mencionar que essa live aqui, ela foi organizada pelo nosso Comitê Permanente para Questões da Mulher e Diversidade. Esse é um comitê criado aqui internamente pela Fundação, onde a gente chamou as nossas mulheres fortes da instituição para poder fazer iniciativas desse jeito, né? Então, queria já cumprimentar aqui a Poliana, a Cristiane, a Maria Giovana e a Viviane, que são do comitê, e agradecer elas por ter organizado esse evento, e dar as boas-vindas para a doutora Karen, né? E desejar também, doutora Karen, uma excelente palestra. Seja bem-vinda, isso é um tema muito importante, e pode contar com nós todos aqui para a gente poder fazer o bem, tá bom? Obrigado. Está com você, Poliana. Boa tarde, Robson. Boa tarde, doutora. Para quem está aí acompanhando a gente pelo YouTube da FAPEG e não me conhece, eu sou a Poliana, eu faço parte aí do Comitê Permanente para Questões da Mulher e da Diversidade, que está instituído aí na FAPEG. E um dos propósitos do comitê, como o Robson falou, é realizar palestras, conversas, estudos sobre questões aí relacionadas ao mundo da mulher e da diversidade. Nesse novo formato, né, que a gente está aí vivendo por conta da pandemia, a gente fazendo tudo online, essa é a nossa primeira live e de uma sequência, né? Então teremos outros momentos aí para a gente estar junto, conversando, discutindo temas importantes. E um dos temas que tem sido muito discutido é o da violência contra a mulher. No ano passado, o governo do estado de Goiás assinou um pacto pelo fim da violência, e desde então a gente tem levantado essa questão dentro da FAPEG para a gente refletir e avançar, tanto em questões de segurança, quanto no acolhimento a mulheres que passam por esse tipo de situação. A gente sabe que nesse cenário de pandemia, e muitas mulheres estão confinadas com agressores nas suas casas, então a gente precisa discutir e falar sobre isso, para que a gente consiga acolher, né, essas mulheres. E para falar sobre isso, sobre família e relações violentas, hoje a gente está aqui com a doutora Karen Michel Esber, que é doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Psicologia Social pela Universidade Católica de Goiás, especialista em terapia de família e casais, com formação em terapia sexual conjugal, especialista em psicologia jurídica, graduada em Psicologia pela Universidade Católica. No âmbito profissional, a doutora é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, é psicoterapeuta, palestrante, professora em cursos de pós-graduação e autora dos livros Autores de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Autores de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Responsabilização e Atendimento Psicoterapêutico. Além disso, ela é conselheira efetiva do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, presidente da Comissão de Orientação e Ética e da Comissão de Psicologia Jurídica. Então, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. É um tema muito importante e tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo que está acompanhando a gente. Que bom, Poliana. Muito obrigada, Poliana e Robson. Eu que agradeço imensamente a FAPEG pelo convite e gostaria também aqui de agradecer publicamente a psicóloga Rosimeire, que foi a nossa intermediária, que me indicou para vocês, foi através dela que a gente fez essa parceria, né? E espero que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente pode ter, até mesmo institucionalmente, né? Esse tema é um tema muito pertinente na atualidade. A gente está aí vendo tudo que está acontecendo com as mulheres e com as famílias, então trata-se realmente de um tema de especial urgência. Em primeiro lugar, vou mostrar aqui minha máscara do 18 de maio, da campanha Faça Bonito, que é o lugar de onde eu falo, eu venho desse lugar de militância
pelos direitos de crianças e adolescentes, pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, e a gente está aí há muitos anos nessa batalha contra a violência, contra mulheres e contra crianças e adolescentes também. Bom, começando a minha fala aqui, a gente combinou, eu e o comitê, combinamos de que a gente falaria sobre famílias e relações violentas. Então, a gente está falando hoje de violência de todos contra todos, né? De filhos contra mães, violência entre irmãos, de mães contra filhos, de pais contra filhas, de avós, de netos, mulheres contra homens, mas o tipo de violência que mais nos interessa hoje é a violência de homens contra as mulheres. Nós temos vários tipos de violência, e de todos contra todos, voltando ao todos contra todos, são vários os tipos. Nós temos a violência psicológica, que é, usualmente, a violência que menos nos desperta ao sentimento de indignação e de compaixão. Entretanto, ela é gravíssima, gravíssima. E também considero que a violência psicológica é a base de todas as outras violências. É a base que vai levar à violência física, à violência sexual, à violência patrimonial, que são outros tipos de violências. Dentro da psicológica, nós temos uma violência contra as mulheres muito praticada, que se chama gaslighting, que consiste em uma sistemática desautorização de uma pessoa em relação à percepção de outras. Então, no gaslighting, por exemplo, o autor da violência, ele faz a mulher acreditar que ela está doida, que a percepção dela não corresponde à realidade, e aí ela passa a duvidar de si. Então, imaginem o poder que uma violência dessa, que é psicológica, o poder que esse tipo de violência tem e o quanto ele abre caminhos para outros tipos de violência também. Tem alguns autores, eu vou trazer aqui alguns autores, tem um grupo que é do Beknevu e colaboradores de 2005, o nome é difícil mesmo. Mas eles falam assim, que mães que gritam excessivamente, batem, espancam ou punem severamente seus filhos, para essas crianças que são espancadas, existe o dobro das possibilidades de problemas de saúde mental na fase da infância e adolescência e na fase adulta. Então, assim, entendendo que o foco desse comitê é a violência contra mulheres, a gente não pode deixar de falar também das violências que essas crianças também passam e que depois se tornam mulheres, mas a gente olhar retrospectivamente para a vida dessas mulheres. Então, mulheres que são vítimas de violência em seus casamentos, quando a gente vai olhar para a história delas, também existem muitas violências em suas infâncias e em suas adolescências. Tem uma colega nossa da psicologia que se chama Josiane Lessa. Essa semana passada, ela falou em uma live que nós temos 3 pilares para a constituição de nossa sociedade, que são estruturais e estruturantes das nossas subjetividades, das nossas personalidades, vamos dizer assim. Pilar 1, machismo. Pilar 2, racismo. E pilar 3, capitalismo. Então, gente, o que significa ser estrutural e estruturante? Significa que, ao mesmo tempo, são pilares que constituem toda a sociedade, elas constituem a nós também como sujeitos individuais. E aí, eu vou retomar aqui um autor da psicologia social, que é a minha base teórica, que é o Vygotsky. O Vygotsky, ele fala assim, que tudo que é intrapsicológico, ou seja, de dentro do indivíduo, foi antes interpsicológico, ou seja, nas relações sociais. Então, vejam bem,
Se a gente admite que o indivíduo, a cabeça, a personalidade individual, ela é proveniente desse interpsicológico e desse relacional, e a gente está falando aqui que esse relacional é composto pelo machismo, pelo racismo e pelo capitalismo, então nós temos que começar a entender que nós precisamos combater as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto as nossas concepções individuais, né, dos sujeitos, em relação ao que é ser violento e ao que é violência, como também a essas concepções da sociedade como um todo, estruturais, vamos dizer assim. Tem uma autora, eu vou meio que misturar alguns assuntos, mas eu vou chegar no ponto. A Jane Filipe é uma autora da área da infância e do adolescente, ela fala da cultura da pedofilização. O que é isso? Ela fala que na nossa sociedade, ao mesmo tempo em que nós temos leis e sistemas de proteção à infância e adolescência, nós também fazemos uma glorificação aos corpos infantos juvenis como sendo corpos sedutores. Então, é nessa contradição social entre as leis que protegem e os corpos sedutores é que nos encontramos. E isso também pode ser aplicado, por exemplo, no caso da violência doméstica. A gente entra em uma contradição cotidiana em sermos machistas e combatermos o machismo, por exemplo. Então, na violência doméstica contra a mulher, eu vou dizer assim, de duas autoras famosas dessa área, muito importantes, que se chamam Machado e Magalhães. Em 1998, gente, nós estamos em 2020, então essa fala delas já tem 22 anos. Elas trazem assim, aspas, não basta entender as relações conjugais entre homens e mulheres apenas como relações de poder ou de não poder, de desigualdade ou de igualdade, e de violência ou não violência. Essas relações também se organizam como relações de afetividade, sexualidade, amor e paixão. Então, o que elas estão falando aqui? Exatamente disso que eu estava falando. Enquanto a gente deve prestar atenção a questões estruturais do machismo, do capitalismo e do racismo na nossa sociedade, também a gente deve prestar atenção nas motivações individuais, que é quando elas falam da afetividade, da sexualidade, do amor e da paixão. Esse relacionamento do João com a Maria, por exemplo, refletindo como que a gente espera que a sociedade, como a gente espera enquanto sociedade, que um relacionamento entre um homem e uma mulher deve ser. E aí eu vou fazer referência ao relacionamento heterossexual aqui, mas a gente pode estender todas essas reflexões também para os relacionamentos homoafetivos. Vou trazer aqui duas características que eu acho importantes a gente pensar, pensando nesse micro do relacionamento do João e da Maria, nesse relacionamento interpessoal quase que individual que eu digo dentro da família, né, na unidade familiar. Duas características fundamentais para a manutenção da violência são conceitos que se chamam progressão e condicionamento. Vou repetir. Progressão e condicionamento são duas características fundamentais para a manutenção da violência doméstica contra a mulher. Ninguém começa um relacionamento com outra pessoa xingando o outro. Isso ocorre em uma progressão. E nesse processo de progressão, então, um dia xinga um pouquinho mais, no outro dia xinga outro nome que não tinha xingado. Essas coisas vão acontecendo em uma progressão. Nessa questão da progressão, então,
o casal, não só a mulher, mas o homem também, se acostuma com esse tipo de relacionamento. E esse acostumar-se é o que a gente chama de condicionamento. Então, por exemplo, isso explica porque muitas vezes o casal se trata de alguma forma ou de outra, e quando uma pessoa de fora dessa relação olha para isso, se assusta, porque essa pessoa que está de fora da relação, ela não sofreu essa progressão e esse condicionamento. É como aquela história do sapo, que quando você joga um sapo na água quente, quando a água está quente, se você jogar o sapo, ele imediatamente pula. Mas se ele for colocado na água e a gente for esquentando a água, o sapo não percebe que a água está esquentando e vai ficando na água até que ele possa, inclusive, ir ao óbito e à morte. Então, esse é o condicionamento da violência que acontece entre o casal violento. Eu tenho formação em terapia de famílias e casais, sou terapeuta de famílias e casais há muitos anos, especialização em terapia de famílias e casais, e a gente, lá na terapia de famílias e casais, a gente encontra o conceito da transgeracionalidade da violência. O que é isso? O que a gente vê muito em terapia de famílias, que é quando uma história familiar vai passando de geração em geração. E quando não há um rompimento dessa história familiar, as pessoas vão vivendo aquilo, seja na violência ou seja em outros temas. Então, por exemplo, as mulheres vítimas de violência doméstica, muitas delas, as mães foram vítimas de violência, as avós foram vítimas de violência doméstica, as avós das avós, as bisavós e etc. Então, enquanto não houver um rompimento dessa saga familiar, essas mulheres possivelmente continuarão sendo vítimas de violência. Isso a gente vê muito claramente na violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso fica muito claro. Crianças vítimas de violência sexual, muitas vezes as mães, as avós, as bisavós também foram vítimas, e às vezes pelo mesmo autor. Às vezes o avô daquela criança abusou da mãe e também abusou de outras crianças dentro da própria família. Então, o que eu estou querendo trazer? Que esse conceito de transgeracionalidade, ele faz com que essas pessoas vão repetindo esses traumas, muitas vezes de maneira inconsciente, sem que ela tenha consciência dessa história e dessa saga familiar. E um dos papéis da terapia de famílias é trazer essa saga à visibilidade para que essas pessoas, então, conscientemente possam romper com esses padrões de comportamento que provocam tanto sofrimento. Essa transgeracionalidade, obviamente, ela também serve para os homens que praticam a violência. Eu vou falar disso mais à frente um pouquinho. Esses homens também, muitas vezes, têm esses modelos de relações violentas em suas infâncias e suas adolescências e ao longo das gerações em suas famílias. Bom, a gente observa que em casais violentos há uma nítida desorganização do relacionamento. Uma desorganização expressa na falta de diálogo e na falta de comunicação assertiva para a resolução dos problemas. Quem fala isso são as autoras Machado e Magalhães, que eu acabei de citar, de 1998. Quem não as conhece, eu recomendo muitíssimo a leitura. Chama Lia Zanotta Machado.
Então, a partir do momento em que não há diálogo entre um casal para a solução dos conflitos que são inerentes à vida de qualquer casal e à vida cotidiana, como não tem diálogo, a violência é entendida por essas autoras, por exemplo, como um mecanismo de relação como um mecanismo de regulação dos conflitos nessa relação conjugal. A Machado e Magalhães falam que em casais violentos mescla-se amor e dor, amor e ódio, afeto e violência, independência e submissão. Essa mesclagem, ela é explicada por conceitos da terapia de famílias e casais também, como o conceito de comunicação paradoxal. Eu te amo, mas eu faço isso com você, né? E esse tipo de comunicação, muitas vezes, é o que faz com que esse casal, essa mulher e esse homem não consigam sair dessa relação. Muitas vezes elas entendem que essa relação é uma relação danosa, sentem o dano da relação, mas não conseguem sair, porque ao mesmo tempo também entendem que existe o amor e existe a dor. Então fica difícil de ter um posicionamento e realmente definir pelo término do relacionamento, por exemplo. Eu vou trazer aqui agora a estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está causando um alvoroço nessa área da violência doméstica contra a mulher, que é o seguinte: eles falam que entre março e abril deste ano, o índice de feminicídio cresceu 22,2% no Brasil, em 12 estados. Em Goiás, felizmente, não entrou nessa estatística desses 12 estados. Eu tive o cuidado de entrar em contato com a Delegacia da Mulher, da primeira DEAN de Goiânia, para conseguir coletar alguns números oficiais. E eu obtive o seguinte, gente, que o número de registros policiais em Goiás diminuiu em junho de 2020 em comparação a junho de 2019. Então, em junho de 2020, nós tivemos 253 pedidos de medidas protetivas de urgência, que é quando a mulher vai à delegacia e pede afastamento do agressor, pede que ele seja impedido de comunicação e etc. Tivemos 253 esse ano contra 178 em junho de 2019. Perdão, eu falei errado. Nós tivemos 253 em junho de 2020 contra 178 em junho de 2019. Nós estamos comparando só o mês de junho. Foram registradas 357 registros de atendimento integrado, que é o famoso boletim de ocorrência, em junho de 2020, em comparação com 409 em junho do ano passado, 2019. Um outro dado que me chama a atenção, que é o flagrante, que é quando não depende, é um procedimento policial que não depende da denúncia da vítima. Então, o flagrante, em junho de 2020, tivemos 65 flagrantes, em comparação com 67 em junho de 2019. Então, a gente está aqui, mais ou menos, com a mesma balança em relação ao ano passado. O que quer dizer isso tudo? Acho que a gente vai ter só respostas concretas em relação à questão da pandemia e a violência doméstica e a maior proximidade de convivência entre o autor e a vítima. Não vai ser agora que nós vamos ter essa resposta, nós vamos ter essa resposta depois, talvez daqui a um ano, quando a gente estiver olhando para esses dados retrospectivamente e analisando esses dados.
É importante salientar que a Delegacia da Mulher, a DEAN, não investiga os feminicídios, por isso que eu não trouxe esses dados para cá. Essas investigações ficam a cargo da Delegacia de Homicídios, e isso seria um outro levantamento que, infelizmente, eu não consegui fazer. Mas eu vou trazer alguns dados da literatura sobre a questão do feminicídio. Borges e colaboradores de 2014 falam que, em relação ao tipo de vínculo no feminicídio, 58,6% dos autores e vítimas, eles estavam separados em 58,6% dos casos, com maior incidência de feminicídio no pós-separação, ou seja, depois que se separam, os homens matam as suas ex-companheiras. De acordo com esse levantamento dos autores, há predominância de idade entre 21 e 30 anos, então nós estamos falando de pessoas jovens, né? Eu considero ainda jovens, até 30 anos, e em 93,1% dos casos, gente, 93,1% dos casos, quer dizer, quase que a totalidade dos casos de feminicídio, existe um histórico anterior de violência entre o casal, sendo que a violência psicológica estava presente em 75,9% dos casos e a violência física em 58,6%. É muita coisa. O meio mais utilizado foi a arma de fogo, que foi em 41,4% dos casos, e a faca em 34,5% dos casos. Voltando aos dados que coletei na delegacia, o pessoal da primeira DEAN entende que quando uma mulher busca a polícia e pede uma medida cautelar, diminui-se o número de crimes e de feminicídios. Eles percebem que a maioria das mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros e os seus ex-companheiros não tinham feito denúncias de violência doméstica contra a mulher. Para aquelas que fizeram as denúncias, então, a violência doméstica não evoluiu para o feminicídio. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui de que essa conversa do senso comum, de que a mulher faz a denúncia e continua desprotegida, é falsa. É uma crença falsa. E aí, eu vou aqui corresponder ao desejo do comitê que me pediu para falar sobre a questão de empoderamento da mulher. E eu vou dizer assim, gente, que a maior arma de empoderamento que a mulher tem para combater a violência doméstica é a denúncia. Porque sem ela não se consegue colocar uma interdição externa àquela convivência cotidiana do relacionamento. E é esse interdito de um sistema de polícia e de justiça que é necessário para interromper o ciclo da violência doméstica. A Lei Maria da Penha, que é de 2006, provocou uma radical transformação social e simbólica na violência doméstica contra a mulher. Antes, quem nunca escutou aqui do famoso ditado, antes, aspas, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso todo mundo já escutou isso. Só que agora, depois que vem a Maria da Penha, esse ditado cai por terra. Agora todo mundo mete a colher. E as mulheres passam a ser reconhecidas, de fato, como vítimas de uma violência cruel, desumanizante, e que deixou de ser considerada como crime de menor potencial ofensivo para ser considerada como um crime que a sociedade como um todo deve combater.
A gente pode também dizer que o mesmo processo de transformação simbólica aconteceu a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Antes do Estatuto, nós tínhamos o Código de Menores, que regulava a vida dos adolescentes desvalidos, negligenciados e etc. E hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem regular a vida de qualquer criança e adolescente brasileiros como sujeitos de direitos, ao contrário do que aconteceu décadas e décadas no Brasil. Muitos autores que fazem a leitura histórica da nossa sociedade dizem que o estupro de crianças aconteceu por séculos e séculos no silêncio. Eu indico aqui a leitura da autora Mary Del Priore, do livro Histórias Íntimas, de 2011, e também tem uma autora da antropologia que se chama Laura Lowercroft, que eu também indico. Já citando a Laura, ela fez uma pesquisa em 2007, na qual ela descobriu que o Superior Tribunal Federal, em 1996, julgou o caso de um réu, que era um homem de 24 anos, e teve relações sexuais com uma menina de 12 anos. O Superior Tribunal inocentou o homem sob o seguinte argumento, aspas, ele não poderia prever a menoridade da vítima porque ela tinha aparência e conduta de pessoa madura, não era mais virgem ou inocente, mas sim experiente e promíscua, fecha aspas. Hoje, no ano de 2000, ninguém mais que tem um comportamento politicamente correto ousaria em fazer uma afirmação dessa. Mas em 1996, quando a sociedade brasileira ainda tolerava a violência sexual contra crianças e adolescentes e culpabilizava as suas vítimas pelas violências que elas sofriam, esse tipo de afirmação era possível. Eu vou trazer aqui algumas consequências da violência sexual para as vítimas, a violência sexual contra crianças. Abandono da escola, baixo rendimento na aprendizagem, baixa autoestima, ideação suicida, isolamento social, comportamentos violentos, consumo de drogas na fase adulta, depressão na fase adulta, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade elevada, fobias, pânico, medo, sintomas somáticos, que são sintomas corporais, distúrbios do sono, pesadelos, hipersexualização, confusão entre a necessidade de sexo e afeto, culpa, ódio, raiva, revolta, mágoa, vingança, dificuldades sexuais na vida adulta e uma última consequência que eu gostaria de problematizar aqui, que é muito importante para este comitê, que é a violência sexual violência conjugal na fase adulta. Então, a violência sexual sofrida na infância muitas vezes tem como consequência a violência conjugal dessa mulher na fase adulta com o seu companheiro, com o seu parceiro. Bom, a Mary Del Priore, que eu já citei aqui, em 2011, nesse livro História da Sexualidade, ela vem trazer para nós que nós mulheres já fomos, ao longo da história brasileira, vítimas de muita violência, mas muita violência. Até pouco tempo, entendia-se que quando um casal se casava em matrimônio, a esposa contraía um débito com o seu marido, e os homens, entre aspas, exigiam relações sexuais com suas esposas. Quem nunca ouviu a frase, entre aspas, eu vou te usar? Quem não conhece essa expressão? Então, gente, eu estou aqui novamente para lembrar que hoje não é não,
tudo que vem depois do não é violência. Se vier relação sexual depois do não, isso é estupro, mesmo dentro do casamento. E aqui eu tenho certeza que temos inúmeras mulheres que estão assistindo ou que vão assistir, né? As mulheres sabem do que eu estou falando. Muitas vezes, mulheres se submetem ao relacionamento sexual sem vontade, sem querer, porque estão comprometidas com a sua, aspas, obrigação sexual dentro do casamento. Voltando à violência doméstica contra a mulher, nós estamos vivenciando, nesse ano de 2020, uma campanha maravilhosa, que é a campanha Sinal Vermelho do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Associação Brasileira de Magistrados e as farmácias de todo o Brasil, na qual a mulher vai colocar um X vermelho de batom na mão e vai mostrar para qualquer atendente de farmácia que vai acionar a polícia e vai tomar as medidas necessárias. O governador Ronaldo Caiado, em 2019, assinou o Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher, em uma solenidade onde várias secretarias do Executivo Estadual e do Judiciário estiveram presentes em um sinal claro de que nós não aceitamos mais a violência contra mulheres em nossa sociedade. Outro ponto que eu quero trazer aqui é o ponto de que essas pessoas que passam por essa situação de violência, elas precisam de atendimento psicológico. A gente precisa avançar para uma concepção de que a gente trata a violência somente por meio da punição, para uma concepção de conjugar essas duas frentes, a punição e o atendimento. Na Delegacia da Mulher, tem grupos reflexivos para mulheres, com acolhimento, escuta ativa, trabalha-se questões de gênero, identidade, empoderamento de mulheres, machismo, empreendedorismo, quase que não sai. E depois faz-se o encaminhamento dessas mulheres para a rede de atenção, seja na assistência social, na saúde, etc. E também agora a Maria da Penha coloca a necessidade de que os homens, autores de violência contra a mulher, participem de grupos que se chamam grupos reflexivos. Também aqui em Goiás existem vários psicólogos que fazem esses grupos. Dentro da DEAN nós temos também dentro da assistência social uma unidade que se chama CREI, Centro de Referência Estadual da Igualdade. Na DEAN, 100 homens já passaram por esses grupos reflexivos, já encaminhados pelo juiz, e a notícia boa é de que não houve nenhuma reincidência. É um trabalho lindo de psicoeducação que nós vamos, de fato, trabalhar com os homens esses fatores que também são fatores estruturais da violência em nossa sociedade, como, por exemplo, o machismo. Só fazendo um parênteses, gente, o machismo, ele afeta tanto os homens como as mulheres. Se ele é um fator estrutural e estruturante das nossas personalidades, ele cai para todos. Então, nós mulheres também temos o dever e a obrigação de combater o machismo a cada encontro em que isso é pautado. Padovani e Williams, em 2011, falam que homens com histórico de agressão à parceira fazem uso... tem histórico de abuso em suas famílias de origem, ou seja, eles presenciaram os seus pais, os seus avós também agredirem as suas avós e as suas mães,
Existe uma questão que é a questão do abuso de substâncias, e aí fala-se muito do álcool como um grande potencializador da violência, dependência emocional extrema da parceira. Esses homens, por algum motivo, acreditam que não vão conseguir sobreviver quando a parceira os deixar, por isso que muitas vezes matam, e o ciúme excessivo. Essa história social de que existe uma dosezinha de ciúme que é necessária para apimentar as relações, eu particularmente discordo radicalmente disso. Tem uma professora nossa que conduz um desses grupos reflexivos com homens, que se chama Vera Morcelli. Eu indico essa professora para fazer uma palestra aqui pelo comitê. Ela diz que mesmo depois da denúncia, muitos casais ainda continuam juntos. Então, isso quer dizer o quê? Que a mulher, muitas vezes, ela quer que a violência pare. Ela não quer se separar do marido, mas ela gostaria que a violência acabasse. Tem um autor que chama Anderson e colaboradores, em 2003, eles falam assim: por que as mulheres ficam? Essa foi a pergunta deles. Vou falar os motivos que eles encontraram aqui. Promessas de mudança, 70,5%. Gente, 70,5% das mulheres ficam porque os companheiros prometem que vão mudar, que vão parar com a violência. Pedido de desculpa, 60%. Olha isso. Amor, 53,8%. Falta de dinheiro, 45,9%. Medo do parceiro, 36,7%. Nenhum lugar para ir, 28,5%. Medo de perder os filhos, 24,4%. Então, eu vou retomar aquela conversa lá do início, quando eu falei do duplo vínculo e da comunicação paradoxal, que é a história do amor e do ódio nessas relações. Eu coordenei um programa que se chamou o Programa Repropondo Atendimento Psicológico aos Autores de Violência Sexual, entre 2004 a 2011. Foi um programa coordenado pela Universidade Católica de Goiás, atual PUC, e foi a primeira experiência brasileira registrada em livro. Gente, eu atendia os abusadores sexuais de crianças e adolescentes. Eu faço uma defesa de que esses atendimentos são necessários para o rompimento da violência sexual. E eu levei, em 2019, para o 10º Congresso Nacional da Psicologia, uma proposta que foi aprovada, ela consta em caderno de deliberação, que é sobre a criação e ampliação dos serviços de atendimento em psicologia para autores de violência psicológica, física e sexual nas comunidades e nas prisões. Vou trazer também aqui alguns casos da minha tese de doutorado. O caso Jonas, que abusou das 2 filhas e teve desejo sexual pelo filho. Claro que os nomes são fictícios. Jonas sentiu desejo pelas 3 vítimas. Foi uma violência prolongada e 1 ano e meio antes dele começar a praticar a violência, 1 ano e meio, ele já sentia o desejo e tentava fazer uma negociação com esse desejo. Ele falava: ai meu Deus, eu não posso abusar, mas eu sinto esse desejo, mas eu não posso, é minha filha. E aí eu sempre me pergunto se nesse caso, esse sujeito tivesse recebido o atendimento psicológico, se essa violência teria sido evitada. Eu entendo que sim. O caso do Ricardo, também nome fictício. Ele fez uma tentativa de homicídio contra a ex-mulher e nesse mesmo dia ele estuprou de maneira violenta a enteada. Quando eu o questionei dos porquês que ele tinha feito isso, ele falava de um sentimento de vingança em relação à ex-mulher, porque ele precisava, aspas, defender a sua honra, porque um colega dele tinha falado para ele que essa mulher tinha o traído com o pai da então enteada.
Amarildo, também nome fictício, cometeu violência sexual contra a filha e contra a enteada. Tinha desejo sexual, tinha curiosidade, tinha culpa, sentia culpa, foi preso, e eu entrevistei o Amarildo quando ele estava em transição para o regime semiaberto. Quando ele saiu ao semiaberto, a primeira coisa que ele fez foi pedir a ex-mulher em casamento e ela aceitou. Então, como é que fica essa família? Gente, essas situações existem, a gente não pode ignorar essas situações. A prisão, por si só, ela não resolve um problema que é do campo jurídico e é do campo emocional também. É por isso que eu fico sempre defendendo que a psicologia tem uma extensa contribuição aqui. Charles Manson, Thiago, serial killer de Goiânia, o Francisco Assis Pereira, foram 3 presos, assassinos seriais. O Francisco Assis Pereira é o famoso maníaco do parque. Então, foram 3 personagens que receberam milhares de cartas de amor nas prisões de mulheres querendo se casar com eles. Então, como é que é isso? Eu trago essas situações aqui para a gente problematizar questões que são, para a gente falar dessa parte que é uma parte da emoção, do emocional, do psicológico. Outro aspecto que eu quero levantar é a violência patrimonial, que ainda é pouco falada. Mulheres que trabalham e os seus maridos ou namorados que sugam seu dinheiro, obrigam-nas a entregar seus salários, a prestar contas dos seus gastos ou pegam dinheiro, aspas, emprestado e nunca devolvem. Isso é muito grave e a gente olha muito pouco para isso enquanto sociedade. Por fim, eu gostaria de falar sobre as pesquisas, já que nós estamos aqui em uma live da FAPEG, que é uma fundação de apoio à pesquisa. Eu tive a curiosidade de entrar no site da FAPEG e fazer a busca pelo tema violência e mulher. O que eu encontrei no site da FAPEG? Um fomento em relação às violências nas escolas, uma notícia sobre a parceria da FAPEG com a Secretaria Cidadã de 2015 para o mapeamento da violência doméstica contra a mulher em Goiás. E também, gente, eu fui nos editais do PPSUS, porque como sou uma profissional do Sistema Único de Saúde, fiquei muito curiosa para saber o que existe de pesquisa em saúde sobre violência doméstica contra a mulher. O PPSUS é o Programa de Pesquisas Prioritárias para o Sistema Único de Saúde. E eu descobri que, apesar de ser um grave problema de saúde pública, o tema da violência doméstica contra a mulher nunca apareceu como prioritário para o PPSUS. Então, eu pergunto, aonde está a falha? Precisamos, sim, estreitar laços, fazer parcerias e fortalecer as pesquisas na área da violência doméstica contra a mulher a partir do prisma da saúde. Enquanto trabalhadora da saúde, eu coloco-me à disposição para essas futuras parcerias. E agora, vou finalizar, de fato, a minha fala com uma citação que acho muito linda, que é assim: não basta ter empatia, é preciso fazer alguma coisa também.